As duas faces Sagitário. Existe um signo que todo mundo acha que conhece. Aquele amigo animado, sempre sorrindo, pronto para a próxima aventura. Mas e se eu te disser que por trás desse sorriso existe algo que poucos ousam revelar? Algo tão intenso que pode tanto te levar ao céu quanto te arrastar para um abismo sem volta. Sagitário tem duas faces. E a segunda, a segunda pode te surpreender de formas que você jamais imaginou. Fica comigo até o final deste vídeo porque você vai descobrir segredos sobre Sagitário que nem os próprios sagitarianos admitem em voz alta. E garanto, depois disso, você nunca mais vai olhar para esse signo da mesma forma. A primeira face do explorador magnético. Pense naquela pessoa que entra em qualquer lugar e automaticamente todos sentem algo diferente no ar. A energia muda. O ambiente ganha vida. É como se uma corrente elétrica percorresse o espaço. O sorriso é largo, genuíno, contagiante. Os olhos brilham com aquele tipo de intensidade que só quem está verdadeiramente vivo consegue ter. E há uma presença quase impossível de ignorar. Uma força invisível que parece sussurrar: vem comigo. O mundo que você conhece é só uma fração do que realmente existe. Esse é Sagitário na sua face mais luminosa. O explorador nato. O caçador de horizontes. O eterno buscador da verdade absoluta. Mas o que torna esse signo tão especial? O que faz com que Sagitário tenha essa capacidade quase sobrenatural de transformar qualquer momento em algo memorável? A resposta está nas estrelas. Literalmente. Sagitário é governado por Júpiter, o gigante dos planetas, o rei da expansão, da abundância, da fé inabalável e do conhecimento infinito. Júpiter não conhece limites. Júpiter não aceita pequenez. E é exatamente essa força colossal que pulsa no coração de cada sagitariano. Por isso, quem nasce sob esse signo carrega dentro de si uma chama que nunca se apaga. Não importa quantas tempestades enfrentem, quantas quedas sofram, quantas portas se fechem. A chama continua acesa. Queimando. Vibrando. Exigindo mais. É a necessidade visceral de crescer. De aprender. De viver com tanta intensidade que cada dia pareça uma vida inteira. Sagitário é aquele amigo que te tira da zona de conforto sem nem pedir licença. É o conselheiro que joga na sua cara verdades que você evitava há anos. É a pessoa que simplesmente não permite que a vida se torne monótona, previsível, pequena demais. Quando o Sagitário está no ambiente, nada permanece igual. As conversas ficam mais profundas. As risadas mais altas. Os planos mais ambiciosos. É impossível ficar parado perto de um sagitariano autêntico. Ele te move, te sacode, te desafia a ser maior do que você pensava ser capaz. E essa primeira face é absolutamente apaixonante. Sagitário acredita no impossível com a convicção de quem já viu milagres acontecerem. Ele derruba muros que pareciam eternos. Atravessa desertos que outros consideravam intransponíveis. E quando chega do outro lado, não guarda a descoberta para si. Não. Ele volta, te pega pela mão e diz: você também consegue. Eu te mostro o caminho. Esse é o Sagitário que inspira revoluções pessoais. Que muda vidas com uma única frase. Que transforma a existência comum em uma jornada épica digna de ser lembrada para sempre. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. Será que é só isso? Será que esse brilho intenso, essa luz que cega, essa energia que consome, será que não esconde nada além? Ou existe uma segunda face que poucos têm coragem de encarar? Porque se a primeira face é luz pura, expansão sem fim, alegria contagiante e a outra é fogo selvagem. Incontrolável. E potencialmente destrutivo. E é exatamente esse lado sombrio, esse fogo que queima sem pedir permissão, que a maioria das pessoas prefere não enxergar em Sagitário. Mas você vai conhecer. Porque a verdade completa sobre esse signo está justamente na dualidade. E quando você entender as duas faces do arqueiro, tudo fará sentido. No próximo capítulo, vamos mergulhar no fogo incontrolável de Sagitário. Naquela força que tanto pode construir impérios quanto reduzir tudo a cinzas.
E acredite, o que você está prestes a descobrir vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre esse signo. #o fogo incontrolável de Sagitário. Sagitário é como uma flecha em pleno voo. Rápida. Certeira. Cortando o ar com uma precisão que impressiona qualquer um que a observe. Quando ela acerta o alvo, é perfeição pura. Mas agora me diga uma coisa. O que acontece quando essa flecha erra? O que acontece quando toda aquela força, toda aquela velocidade, toda aquela determinação segue na direção errada? É aí que a energia de Sagitário deixa de ser inspiração e se transforma em destruição. A segunda face do arqueiro não é apenas sombria. Ela é caótica, imprevisível e assustadoramente poderosa. Porque Sagitário carrega fogo. Não aquele fogo controlado de uma vela que ilumina suavemente. Não. Estamos falando de um incêndio florestal. Aquele tipo de chama que devora tudo pelo caminho sem pedir licença, sem olhar para trás, sem medir consequências. E quando esse fogo perde o controle, quando o Sagitário sente que sua liberdade está sendo ameaçada, que suas asas estão sendo cortadas, que alguém ou alguma situação está tentando aprisioná-lo, e é aí que ele se torna perigoso. Perigoso para os outros. E principalmente perigoso para si mesmo. Sagitário odeia correntes. Detesta regras. Despreza limitações. E quando essas coisas aparecem, ele não apenas as questiona. Ele as destrói. Com uma fúria silenciosa ou uma explosão repentina, tanto faz. O resultado é o mesmo, tudo que representava algum tipo de prisão vira cinzas. E aqui está o problema. Às vezes, o que Sagitário enxerga como prisão e na verdade é compromisso. É responsabilidade. É amor. Mas na visão distorcida do arqueiro em chamas, tudo isso vira corrente. E correntes precisam ser quebradas. É nesse momento que relacionamentos são destruídos. Projetos são abandonados. Oportunidades são desperdiçadas. Tudo em nome de uma liberdade que, muitas vezes, é apenas fuga disfarçada. A segunda face de Sagitário revela um espírito inquieto que não consegue ficar quieto. Que não aceita respostas prontas. Que questiona até o que deveria ser sagrado. E quando essa inquietação se transforma em impaciência, em arrogância, em rebeldia sem propósito, e ele se torna um tornado emocional. Capaz de arrastar consigo tudo e todos que estiverem por perto. E o mais perturbador. Sagitário nem sempre percebe o estrago que está causando. Para ele, está apenas sendo autêntico. Apenas defendendo sua essência. Apenas lutando pelo direito de existir sem amarras. Mas enquanto ele luta por essa liberdade abstrata, pessoas reais se machucam. Sonhos compartilhados são despedaçados. Vínculos que levaram anos para serem construídos se rompem em segundos. Porque o fogo de Sagitário não escolhe o que queimar. Ele simplesmente queima. Essa face obscura é movida pelo excesso. Sagitário não faz nada pela metade. Nem o bem. Nem o mal. Ele fala demais e muitas vezes diz coisas que deveriam ter ficado guardadas. Promete mundos e fundos sem calcular se terá como cumprir. Mergulha de cabeça em aventuras sem pensar nas consequências. Vive no limite. E quando o limite é ultrapassado, o caos se instala. Muitos olham para Sagitário e veem apenas o lado divertido, otimista, inspirador. Mas poucos percebem o peso invisível que esse signo carrega. Poucos entendem que por trás daquela risada alta existe uma batalha constante. Uma luta entre querer abraçar o mundo inteiro e querer fugir dele ao mesmo tempo. E é nessa tensão que mora o perigo. Porque Sagitário pode ser impiedoso. Principalmente com as palavras. Ele atira verdades como se fossem flechas envenenadas. Sem filtro. Sem piedade. Sem considerar o impacto emocional que aquilo pode ter. Para ele, sinceridade é virtude suprema. Mas para quem está do outro lado, e muitas vezes, é uma punhalada. E aqui está a cruel ironia: o mesmo Sagitário que te ajuda a voar pode ser o responsável por cortar suas asas.
O mesmo que te mostra horizontes infinitos pode te empurrar de um precipício. O mesmo que te inspira a ser livre pode te aprisionar em dúvidas e inseguranças. Porque Sagitário não conhece meio termo. Ele é o tudo ou nada. Pode ser um guia iluminado que transforma a sua vida. Ou um andarilho perdido que te arrasta para o abismo junto com ele. A grande questão é como saber qual face você está encontrando. #o caçador de verdades e mentiras. A essência mais profunda de Sagitário é a busca incessante pela verdade. Não qualquer verdade superficial. Não aquelas meias verdades que a gente conta para si mesmo. Não. Sagitário busca a verdade. Absoluta. Crua. Libertadora. E essa busca é linda. Quando equilibrada. Mas o que acontece quando essa busca vira obsessão? O que acontece quando o Sagitário começa a acreditar que somente ele tem acesso à verdade real? É aí que a segunda face se manifesta em sua forma mais perigosa. O arqueiro se transforma em um pregador arrogante. Em um juiz implacável. Em alguém que não apenas busca a verdade, mas que acredita ser o dono dela. Sagitário odeia a hipocrisia. Odeia a falsidade. Odeia máscaras sociais. E isso é admirável. Mas na sua versão sombria, ele se torna exatamente aquilo que critica. Vira o hipócrita que prega a liberdade mas aprisiona os outros em suas próprias crenças. Vira o falso profeta que fala de verdade mas manipula narrativas para servir aos próprios interesses. Vira a máscara que tanto despreza, só que não consegue enxergar isso no espelho. Quando o Sagitário perde o equilíbrio, ele confunde verdade com opinião. Confunde sabedoria com arrogância. Confunde guiar com controlar. E é nesse ponto que ele se torna intolerante. Incapaz de aceitar perspectivas diferentes. Incapaz de admitir que pode estar errado. Incapaz de enxergar que a verdade tem muitas faces, não apenas a que ele escolheu defender. O sagitariano desequilibrado acredita ter todas as respostas. Acredita que sua visão de mundo é a única correta. E quando alguém ousa discordar, quando alguém questiona suas certezas e ele não discute, ele ataca. Com palavras afiadas. Com julgamentos cruéis. Com uma necessidade quase doentia de provar que está certo e que o outro está completamente errado. E o mais assustador é que Sagitário sabe exatamente como usar as palavras. Ele é mestre da retórica. Sabe onde apertar para doer. Sabe quais fraquezas explorar. Sabe como construir argumentos que parecem irrefutáveis. Então ele se veste com a máscara do sábio. Do iluminado. Do que enxerga além. Mas por trás dessa máscara pode existir um ego inflamado, faminto por validação, desesperado para provar seu valor através da suposta superioridade intelectual ou espiritual. E quando esse ego é desafiado? Quando alguém ousa não se curvar diante de sua verdade? Aí a explosão é inevitável. Sagitário na sua face sombria pode se tornar um manipulador sutil. Ele não manipula como os signos de água, através das emoções. Não manipula como os signos de terra, através de recursos práticos. Ele manipula através de discursos. Através de ideias. Através da construção de narrativas que beneficiam apenas a ele. Ele te convence de que está te libertando quando na verdade está te aprisionando na visão de mundo dele. Te convence de que está te mostrando a verdade quando na verdade está apenas projetando suas próprias sombras. E o pior. Ele faz isso acreditando genuinamente que está ajudando. Porque na cabeça dele, sua verdade é tão absoluta, tão inquestionável, que qualquer pessoa que não a aceite simplesmente está perdida, cega, aprisionada pela ignorância. Essa é a face mais perigosa de Sagitário. Não a raiva explosiva. Não a frieza repentina. Mas a arrogância disfarçada de sabedoria. Se na sua face luminosa Sagitário é a tocha que ilumina o caminho dos perdidos. Na face sombria ele pode ser a luz enganosa que te leva direto para um precipício. Como aquelas histórias antigas de viajantes que seguem uma luz na escuridão achando que é salvação, mas na verdade é apenas um abismo esperando. E a pergunta que fica é terrível.
Como reconhecer quando o Sagitário está realmente te guiando para a verdade e quando está apenas te arrastando para o abismo junto com ele? Como diferenciar o sábio autêntico do pregador enganado? Como confiar na flecha do arqueiro quando você não sabe se ela vai te libertar ou te atravessar? No próximo capítulo, vamos mergulhar nas consequências devastadoras dessa dualidade. Vamos entender como essa busca obsessiva pela verdade pode destruir relacionamentos, carreiras e até a própria essência de quem convive com Sagitário. Porque agora você já conhece as duas faces, mas ainda não viu o que acontece quando elas colidem. As consequências da dualidade sagitariana. Existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa que se envolve profundamente com Sagitário. Um ponto de virada onde tudo fica cristalino. É quando você percebe que a flecha pode acertar ou se perder no ar. E as consequências dessa dualidade? Elas são tão intensas quanto o próprio signo. Quando a flecha de Sagitário acerta o alvo, o impacto é transformador. Todos ao redor se beneficiam. A energia contagia como um vírus positivo que se espalha sem controle. Os sonhos deixam de ser impossíveis e se tornam planos concretos. A coragem deixa de ser uma palavra abstrata e vira ação real. Sagitário abre portas que você nem sabia que existiam. Te mostra caminhos que seu medo mantinha invisíveis. Te empurra gentilmente para fora da zona de conforto e te ensina que do outro lado existe vida, existe crescimento, existe uma versão melhor de você esperando para nascer. Quando equilibrado, Sagitário é o catalisador que faltava na sua existência. Mas, e quando essa flecha se perde? Quando a segunda face predomina, aí as consequências podem ser devastadoras. Porque o mesmo fogo que aquece pode queimar. A mesma luz que guia pode cegar. A mesma força que constrói pode destruir. E o mais cruel? Muitas vezes as pessoas próximas não veem a mudança chegando. Um dia você tem ao seu lado o explorador inspirador, aquele que te faz acreditar que tudo é possível. No dia seguinte, surge o arqueiro sombrio. Frio. Distante. Quase irreconhecível. E você fica ali, confuso, tentando entender o que aconteceu. O que você fez de errado? Porque a pessoa que te amava, que te apoiava, que te entendia e de repente virou um estranho. Mas a verdade é que você não fez nada de errado. Sagitário simplesmente sentiu suas correntes. E quando isso acontece, a fuga é instintiva. Imediata. Sem explicações. As consequências para quem fica são profundas. Porque não é apenas perder a presença física de alguém. É perder a energia, a motivação, aquela faísca que Sagitário trazia para a sua vida. É como se alguém apagasse as luzes de repente e você ficasse tateando no escuro, procurando algo que já não está mais lá. Relacionamentos podem ser destruídos da noite para o dia. Não com brigas explosivas necessariamente. Às vezes é pior. É o afastamento silencioso. É o sagitariano que simplesmente para de responder, para de aparecer, para de se importar. E quando você finalmente consegue uma explicação, ela vem na forma de uma flecha certeira: eu preciso de espaço. Eu não posso ser o que você precisa. Eu não consigo ficar preso. Preso. Essa palavra resume tudo. Para Sagitário, qualquer forma de compromisso profundo pode ser sentida como prisão. E ele não consegue viver assim. Então ele foge. E no processo, deixa um rastro de corações confusos, de planos desfeitos, de sonhos compartilhados que agora precisam ser enterrados. O mais fascinante e perturbador é que Sagitário nem sempre percebe o estrago que causa. Na visão dele, está apenas sendo honesto. Apenas respeitando sua natureza. Apenas priorizando sua liberdade. E liberdade, para ele, é sagrada. Mais importante que promessas. Mais importante que expectativas. Mais importante, às vezes, até que as pessoas. Essa franqueza brutal, que em pequenas doses pode ser refrescante, quando vira padrão se torna uma arma letal. Porque Sagitário não mede palavras. Ele diz o que pensa. Na hora que pensa. Sem filtros.
sem considerar se aquilo vai machucar, se vai deixar marcas, se vai destruir algo que levou meses ou anos para ser construído. Para ele, verdade é mais importante que diplomacia. Autenticidade é mais importante que tato. E essa priorização tem um custo. O custo são as feridas que ficam. As cicatrizes emocionais que demoram a fechar. As inseguranças que se instalam. Quem convive intimamente com um sagitariano desequilibrado aprende a andar em ovos. Nunca sabe quando vai receber uma flecha verbal. Nunca sabe quando o humor vai mudar. Nunca sabe se pode fazer planos de longo prazo ou se tudo vai desmoronar no minuto seguinte. E aqui está o paradoxo cruel: para ter Sagitário por perto, você precisa estar preparado para perdê-lo a qualquer momento. Porque ele só fica onde se sente livre. E a liberdade, para ele, é sempre uma porta aberta. Uma possibilidade de ir embora quando quiser, sem explicações, sem culpa, sem olhar para trás. Isso cria uma dinâmica tóxica em relacionamentos. O outro fica eternamente inseguro, tentando ser interessante o suficiente para manter Sagitário por perto, mas sem ser intenso demais a ponto de afugentá-lo. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. E as consequências disso? Ansiedade constante. Medo do abandono. Sensação de nunca ser suficiente. Mas não são apenas os relacionamentos românticos que sofrem. Amizades também podem ser destruídas. Aquele amigo sagitariano que estava sempre presente de repente desaparece. Não porque você fez algo errado, mas porque ele encontrou uma nova aventura, um novo interesse, um novo grupo que desperta mais sua curiosidade no momento, e quando ele volta, meses depois, age como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse simplesmente sumido da sua vida sem aviso prévio. Para ele, é natural. Para você, e é desconcertante. No ambiente profissional, as consequências também são evidentes. Sagitário pode ser o funcionário mais criativo, mais inovador, mais inspirador da equipe. Mas se sentir que o ambiente está ficando monótono demais, se perceber que as regras estão apertando, se começar a sentir que está estagnado, ele pede demissão. Ou simplesmente para de se importar, fazendo o mínimo necessário até encontrar a próxima oportunidade. Projetos podem ser abandonados no meio. Compromissos podem ser quebrados. Parcerias podem ser dissolvidas. Tudo porque Sagitário sentiu que aquilo não fazia mais sentido para ele. E quando algo perde o sentido na cabeça de um sagitariano, não há argumento lógico, apelo emocional ou obrigação moral que o faça continuar. Ele simplesmente vai embora. E é nesse padrão repetitivo de chegadas grandiosas e partidas abruptas que as consequências da dualidade se tornam mais evidentes. Porque Sagitário não é apenas um signo com duas faces. É um signo que vive em constante tensão entre elas. Entre ficar e ir. Entre construir e destruir. Entre amar profundamente e desaparecer completamente. E quem está ao seu lado precisa ter uma força emocional imensa para lidar com essa montanha-russa. Porque a verdade é esta: conviver com Sagitário é aceitar que ele nunca será totalmente seu. Que ele sempre terá um pé na porta. Que ele sempre estará olhando para o horizonte, se perguntando o que existe além. E talvez essa seja a consequência mais profunda de todas. Não o que Sagitário faz, mas o que ele representa e a impossibilidade de controle, de previsibilidade, de segurança emocional absoluta. Mas tem algo ainda mais obscuro que precisamos explorar. Algo que poucos percebem até ser tarde demais.